Vamos lá, mais um vídeo. Eu vou contar uma experiência que eu tive com regressão à vida passada, que foi aplicada em mim. Eu fiz na parte física e faz tempo isso daí. Eu nem sabia, não conhecia a apometria, não conhecia e não sabia também que ia ser feita regressão em mim. Eu fui num atendimento gratuito de um médium aqui perto da minha cidade. Eu ouvi falar que ele não atende. Eu ouvi falar que ele não atende mais. Isso aconteceu em 2007, 2008. Eu ainda não tinha encarado a minha mediunidade. Eu tinha muito medo ainda. E aí eu não tinha dominado ela, né? E não trabalhava espiritualmente. Então eu fui lá pedir ajuda. Então ele fez lá o procedimento de dar passe, tudo. Então eu tava deitado numa maca, né? Na parte física. E aí ele me deu uns passos lá. Deu uns passos, sentou e começou a orar. Então eu senti aproximar um espírito. E esse espírito era de uma mulher. E aí ela colocou a mão na minha testa. Eu percebia, sabe? A mão dela assim, ela era igual flash. E aí, isso na parte física. E aí eu comecei a sentir sono. Só que eu não dormi. Sabe quando você vai sentindo sono e chega um estágio que você não fica inconsciente? Você não fica inconsciente. Então, aí eu comecei a baixar a frequência do meu cérebro físico. Estava sendo induzido por esse espírito que chegou. E o outro encarnado, o irmão encarnado que estava me tratando, ele ficou sentado orando. Então esse espírito chegou e aí o encarnado ele falou assim para mim. Ele abaixou o meu, parecendo que eu estava com sono, mas eu não dormi. Aí ele falou assim: imagina uma folha de papel na sua mente. Ele falou: fecha os olhos. Eu fechei. Ele falou: imagine uma folha de papel na sua mente. Nós vamos fazer uma contagem regressiva. De 20 a 0. Cada vez que eu citar um número, você vai desenhar ele nessa folha de papel mental. Continue imaginando a folha de papel. Aí ele falou: 20. Você desenha o número 20. E aí eu imaginei lá o número 20 na folha de papel. Aí ele falou, repetiu de novo: 20. Você está entrando em relaxamento. Ele falou: agora você vai apagar o número 20 e vai escrever nessa folha de papel mental o número 19. E você vai relaxar a sua cabeça. Sinta a sua cabeça relaxando. Todos os pensamentos que vêm vão sumindo. E aí ele foi fazendo isso e foi mandando eu relaxar os membros do corpo. Até essa parte aqui dos olhos, ó, ele mandou o couro cabeludo, a língua. Então chegou um momento que eu fui lançado, eu caí de cima da maca, meu espírito que caiu. E eu caí para baixo da maca. E ficou escuro, igual aquele filme lá, Corra. Afunde no chão. Peraí. Afunde. E aí eu comecei a sentir os medos que eu estava sentindo. E era o que eu tinha ido buscar lá, eu não sabia. Aí ele pegou e criou nesse lugar, mandou eu criar, através de comandos da voz, um elevador. Ele falou: você vai achar o elevador, começa a andar. Eu falava assim: eu não tô achando o elevador. Ele falou: começa a andar. Aí eu: qual direção? Ele falou: escolhe uma e ande, que você vai achar. Eu comecei a andar no escuro, eu não via nada.
com medo de cair. Aí eu comecei a andar e eu vi um elevador e eu cheguei perto dele. Ele falou, agora entra dentro desse elevador. Aí dentro do elevador ele falou, você se sente seguro? Eu falei, não. Eu tava com muito medo. E agora eu sei, hoje eu sei que era medo era medo do que eu tinha que resolver e não resolvi a minha vida toda, né? Coisas que eu trouxe de outra vida que tava ressonando nessa. Aí ele falou assim, então vou deixar o elevador seguro pra você. E ele colocou lá o que você queria nesse elevador pra início. Aí eu fui falando, eu queria claridade, que eu não tô vendo nada. Aí ele colocou lá um cristal. Falou assim, vamos colocar um cristal no topo desse elevador que vai iluminar todinho. O elevador vai te dar segurança. E aí apareceu o cristal lá, rapaz. Mas aí ele falou, e aí, podemos continuar? E eu, não. E aí ele foi colocando o que eu ia pedindo, até eu me sentir seguro. Aí no finalzinho ele falou pra mim assim, eu vou fazer o seguinte, eu acho que ele foi inspirado, você vai buscar o seu eu superior. E eu não conseguia. Ele falou, pergunte pra você onde tá seu eu superior, e eu não conseguia. E depois ele lembrou que na entrevista eu tinha falado que era espírita, então pra mim o eu superior não funcionava. Aí ele falou, então tá, se você não consegue achar o seu eu superior, procure o seu mentor espiritual. Foi ele falar isso, apareceu do meu lado aqui, ó, o meu mentor. Aí eu falei pra ele está do meu lado. Ele falou, você consegue perceber ele? Eu fui falando, sim. Você consegue sentir a presença dele? Assim, é forte? É forte. Aí ele falou, então, esse seu mentor, ele vai te guiar daqui pra frente, vai te proteger. E não vai acontecer nada com você daqui pra frente. E você pode confiar nele. Você confia nele, eu confio. Aí eu não via a fisionomia do metrô, eu via ele aqui, mas eu não conseguia olhar assim pra ele, né? Ele era muito... pra mim era um espírito muito evoluído, era um ser divino. Então eu me achava um ser humano normal, e então eu tinha medo de olhar pra ele. Não é medo, eu não queria olhar diretamente pra ele. Mas eu sabia que ele tava ali. Ele falou, então ele vai te abraçar agora, pra você sentir mais seguro ainda. Aí ele colocou o braço aqui, ele tava do meu lado, ele colocou o braço aqui, aí eu senti igual um pai abraçando um filho. Aí eu me senti seguro. Aí eu falei pra ele, eu já tô pronto pra ir. Aí ele falou assim, você vai olhar aí dentro desse rapaz, fugiu o nome desse elevador, os botões, você consegue ver? Eu falei, estou vendo. Eu procurei, né, tava bem na minha frente, passei a perceber esses botões. Então você vai clicar quando eu mandar, você vai apertar o botão pra gente ir pro andar onde todo esse seu medo começou. Porque nós temos que resolver isso daí, e só indo lá pra resolver. Então eu vou contar até 3 e você vai apertar o botão e o elevador vai se movimentar e te levar até o andar onde tudo começou. E eu tava seguro. Então eu queria também dizer o seguinte, olha só como que o terapeuta fez. Ele criou um útero para mim. O elevador fazia o papel de um útero, onde eu me sentia seguro, igual uma criança. O cara era muito experiente. Aí ele falou, vou contar até 3, quando eu chegar no 3 você aperta o botão. E eu fiquei assim com o dedo perto do botão do elevador. E ele, 1, 2, 3. Eu apertei. O elevador começou a subir. Ele subiu. Aí ele parou no 6º andar. Pra mim era andar, né? Tum, que eu já tinha subido nos prédios de elevadores, então eu sabia. Senti tudo que eu vinha. Quando a porta abriu. A porta abriu. Aí ele pegou e eu não queria sair. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, a porta abriu. Então saia do elevador. E eu falei, eu não tô conseguindo. Aí ele falou assim, então vamos, através do seu mentor que está aí com você, te dar força pra você ir, porque nós precisamos de resolver isso daí. E é só dessa forma.
E esse mentor vai te dar toda a segurança para você resolver. Nós vamos conseguir resolver, mas precisa que você conclua o que for necessário. Aí ele contou até 3. Aí eu fui e comecei a andar para fora. O lugar era infernal, era um umbral. E os seres que tinham lá eram igual os demônios da Igreja Católica. E aí tinha um ser lá que tava de costa pra mim, mas ele olhava assim, ó, pra trás assim, e via o que eu tava vindo e deixava eu vir. Aí eu cheguei perto dele, meu mentor, aí eu procurei meu mentor, ele apareceu de novo. Aí o ser falou assim: eu não vou fazer mal pra você, nem se eu quiser eu posso. Mas você, quando morou na Itália, falou assim, você quando teve reencarnado na Itália, você requisitava os meus serviços. Não é, Padreco? Chamava eu de Padreco. Aí eu falei: que serviço? Ele falou: serviço. Você me chamava, fazia um ritual e me chamava. Você era ganancioso, gostava de dinheiro e poder. E você queria meus serviços e eu trabalhava para você. Aí você morreu lá e virou meu escravo aqui. Padreco. Falava desse jeito, parecia que tava conversando. E aí eu comecei a ver, não que o espírito tava manipulando energia, sim o operador. Ele falava: agora você vai ver. Parece que ele sabia. Eu não sei se nesse momento eu não me vi mais falando com ele, mas eu só ouvi os comandos dele, do operador que estava encarnado, do terapeuta. Ele falou: agora você vai ver o que você fez, porque isso é necessário para você entender o porquê que você é médium nessa reencarnação e o que você não pode fazer nessa reencarnação e o que você precisa fazer. O que foi que Deus... Qual foi a oportunidade que Deus te deu nessa reencarnação, Ângelo, para você fazer. Mas você vai ver o que você fez de errado. E aí me mostrou lá, eu sendo um padre, eu fazendo as magias lá para derrubar os meus inimigos. E aí eu ia vendo, provavelmente eu ia falando com ele lá, mas eu não me lembro, só porque eu mergulhei nisso e eu via como se estivesse acontecendo aqui, eu conversando com vocês. Aí aí o terapeuta falou pra mim assim: vamos pra quando você desencarnou nessa vida, um pouco antes de você desencarnar. Aí eu me vi, tinha uma cadeirona assim, eu ainda tava encarnado e velho. Eu olhei pra minha mão, eu vi o reflexo no espelho que tinha lá, meus olhos, a cor da minha pele. E eu era muito vaidoso assim e racista, era muito racista. Era um racista mesmo, fazia acepção de pessoas. E eu era tão arrogante, tão egoísta, que eu me posicionava assim como um deus. Queria ser um deus perante os outros. E as pessoas vinham pedir ajuda pra mim. E eu não gostava desse tipo de pessoas que pediam ajuda. Eu gostava das pessoas que traziam dinheiro. E eu desviava o dinheiro da igreja. Desviava o dinheiro, era corrupto. E aí depois eu fui pra... Depois o terapeuta falou: vamos agora pro momento que você desencarnou. E aí eu vi, doeu o peito, doeu, depois parou de doer, parecendo que eu vi estrelas assim, ó, trum, aí ficou escuro. E aí eu comecei a ver meu corpo se decompor. E aí eu comecei a ver baratas entrando na minha sepultura lá. Eu vi os vermes surgindo de dentro do meu corpo físico. Foi horrível, foi horrível. E aí ele achou e falou: é aí que tá o seu medo. Você tem medo disso, né? Tem medo de gente morta. Por isso que você, quando era criança, que eu tinha falado com ele lá na entrevista, você quando viu um caixão, você ficava 1 dia ou 2 em estado... ficava alucinado, ficava com medo, dava trabalho para os seus pais, não conseguia dormir à noite. Por isso que você, quando foi naquele enterro, Ângelo, que mandaram você num enterro para pegar no pé do defunto para ver se parava o seu medo,
você passou mal 2 dias, deixou seus pais sem dormir 2 dias, começou a ver entidade dentro da sua casa e tudo. É isso que tá ressonando em você, então nós vamos resolver isso daí. Aí ele falou, nesse momento que você tá passando por isso, toda vez que eu sentia dificuldade quando ele mandava lá na regressão, o meu mentor ficava do meu lado. Se eu tivesse deitado, ele deitava do meu lado para me dar apoio. Então eu não me sentia sozinho. Aí ele falou, seu mentor vai pôr a mão na sua cabeça e você vai queimar todo esse medo. Aí parece que tirou aquele medo. Eu tava num lugar horrível lá e não tava mais com medo. Ele falou, agora vamos reconstituir todo o seu corpo mental aí, ó, essa parte mental. Você vai se transformar lá no italiano que você era. Aí eu me transformei de novo, virei ser humano. Aí ele falou, agora eu quero falar com esse italiano. Aí o italiano, parecia que eu comecei a conversar com ele com outro idioma. Só que, pelo que ele me falou depois, que eu vou ter que ir lá sair em português mesmo, mas eu falava italiano com ele. Arrogante, né? E aí ele foi colocando eu no meu lugar. Falou, não, você, olha só, o que isso te levou. Aí eu fui, olha só, você não poderia ver o seu corpo apodrecer. Aí ele chegou e falou, agora você está reencarnado. Você reencarnou na periferia de São Paulo. Para você, agora, você tem que se libertar desses preconceitos e desse desequilíbrio que faz mal para a sociedade. E aí nós começamos a chorar, né? Realmente estava errado que... Aí ele falou para mim assim, pede desculpa para todo mundo que você prejudicou. E falou, vou estalar o dedo e eles vão aparecer para você. Fez assim, ó, apareceu um monte de gente italiana assim. Aí eu fui pedindo desculpa. Falou, me desculpa. Aí eu assumi, falou, eu tava errado. E agora eu tô revendo isso daí. Tudo que eu tiver que Deus me dá para mim poder rever esse erro meu, eu vou abraçar e vou fazer. Aí um deles falou por todos, falou, então você abraça a sua mediunidade e trabalha com ela, porque ela é o melhor caminho para você poder se redimir em relação a isso que você fez com a gente. Aí eu falei, eu vou abraçar, eu vou trabalhar com a minha mediunidade. Então aí ele estralou o dedo, os espíritos foram embora, eu me senti mais aliviado. Eu não me senti mais com culpa e nem com medo. Na realidade, o meu medo, o que era? Era a culpa e o trauma que eu tive, né? No desencarne, e o trauma que eu tive depois do desencarne, que eu fiquei vagando. Certo? Aí ele pegou e falou, nós vamos voltar agora. Nós vamos voltar. E aí começou a contar do 1 ao 7. Falou, 1, você vai sentindo tal parte do corpo. Você vai sentindo. 2, você vai sentindo. E aí quando foi chegando perto do 7, ele mandou me deitar lá. Falou, você vai deitar aí, agora você vai deitar aí na regressão e você vai se despertar aqui, onde é a sua vida agora, onde você é anjo, mas você vai trazer todos esses ensinamentos, todas as conquistas que você conquistou até agora, que é bom para o espírito e que é de Deus. Você vai trazer o perdão dessas pessoas, você vai trazer o pedido delas para você em relação à sua mediunidade, você vai trazer o seu arrependimento para você entender por que você sofreu. Então você vai deitar e vai dormir e vai trazer. E aí eu deitei lá. Aí ele falou, procura um lugar para você deitar. Apareceu uma minha cama lá na Itália. Eu fui, deitei. E aí ele começou, você agora, eu vou contar de 1 a 7, e você vai despertar aqui. Aí ele começou, você vai sentir alguma parte do seu corpo, a cabeça. 2, os pés, as mãos. E por fim essa parte aqui. Por fim não, e aí foi chegando no fim essa parte aqui. Aí ele falou, agora você vai ter toda... você vai abrir os olhos
e você vai puxar o ar e vai ter novas esperanças. Aí eu me despertei lá na maca de terapia. Nossa, eu deitei na maca de um jeito e acordei de outro. Se é que eu dormi, né? Eu vou dizer assim. Então essa foi a experiência que eu tive na parte física da terapia de regressão. E a partir daí eu comecei a trabalhar, eu fui terminar o meu curso mediúnico no centro espírita que eu fazia. Terminei o curso, comecei a aflorar a mediunidade. Não tive muito medo, mesmo com medo eu deixava ela. Comecei a receber espíritos de luz, tive uma dificuldade para receber espíritos trevosos, para poder transmutar a raiva e transferir ele para a luz, mas aí eu consegui, tive ajuda espiritual, consegui. E aí eu comecei a trabalhar, e eu trabalho. Depois eu conheci a apometria. A apometria eu vou estudar a apometria, vou fazer um curso, porque eu tinha chegado à conclusão, eu era só espírita, só kardecista, né? Porque as pessoas separam a apometria do espiritismo, né? Tudo bem. Pra mim é a mesma coisa, ser espírita é os dois, mas tudo bem. Aí eu ouvia falar da apometria, mas as pessoas que falavam da apometria pra mim eram pessoas preconceituosas, pessoas que achavam que é superior às outras pessoas em relação ao espiritismo. E aí, certo, eu tinha essa opinião dos outros. Aí eu falei, não, eu vou ter que estudar lá pra mim, quando falar com propriedade. Então eu vou lá, é ruim, na minha cabeça era ruim, porque me ensinaram ruim, né? É ruim, então eu vou ter que saber, pra mim falar, não, eu estudei, o negócio não presta. Comecei a estudar e comecei a gostar da apometria. Eu estudei um ano, eu fiz o curso todinho, as aulas. Depois tinha lá, pra quem quisesse, não era obrigado a fazer um estágio na parte prática. Comecei a gostar. E até hoje eu sou apômetra. E eu amo a apometria. Fui para poder estudar, para poder falar mal, e hoje sou apômetra de coração e alma. Também sou espírita, né? Porque para mim é a mesma coisa. Mas então eu trabalho hoje no centro espírita, que é kardecista, é vinculado à federação. Eles sabem que eu sou apômetra. Eu vou lá, não misturo as coisas, eu respeito a opinião deles. Lá tem outros membros também que fizeram um curso de apometria em outros lugares, que eu fiquei sabendo depois, e gostam também da apometria. Porém, enquanto eu não gosto de me envolver com política dentro de centro, então eu deixo pra lá. O negócio é investir o dinheiro, investir o meu tempo, minha energia no trabalho. A espiritualidade, se ela quiser mudar um dia um centro, ela que faça. Eu não quero me envolver com isso. Porque, na minha opinião, é perca de tempo você querer obrigar as pessoas a mudar de ideia. Se ela não quer mudar, a gente tem que respeitar, tem que aceitar do jeito que elas são.